A chuva chicoteava as janelas. O vento uivava como uma alma penada. Lá dentro, Michael, com os olhos vermelhos, mas determinado, olhava para a tela do computador. Outro bug, outra noite em claro. Mas ele estava perto, ele podia sentir. Ele executou o programa novamente. Erro, sempre o mesmo erro. A frustração o corroía. Então, uma descoberta. Uma seção de código que ele não tinha visto antes. Escondida, quase deliberadamente. Ele a destacou, seu pulso acelerando. Isso era novo. Isso era ruim. Isso não era qualquer código. Era criptografado. Criptografia de nível militar. Os dedos de Michael voaram pelo teclado. Seu coração batendo forte no peito. Ele quebrou a criptografia, linha por linha agonizante. O que ele viu fez seu sangue gelar. Um nome, uma localização, um plano e uma data. A data de amanhã. O nome era familiar. Victor Martel, traficante de armas notório, com a fama de ser responsável por incontáveis mortes. Uma história de fantasma sussurrada em tons baixos nos cantos mais obscuros da internet. Um homem que nunca foi pego, nunca visto. Até agora, a localização era um distrito de armazéns nos arredores da cidade. O plano, arrepiante em sua simplicidade, um grande negócio de armas, o suficiente para alimentar uma guerra. E Michael, por alguma ironia cruel do destino, havia tropeçado nisso. Ele estava olhando para o coração de um pesadelo, e ele era o único que sabia. Ele releu o código, o medo apertando sua garganta. Estava tudo lá, exposto na linguagem fria e sem emoção de uns e zeros. Ele estava segurando uma bomba e não sabia como desarmar. O pânico o dominou. Ele tinha que fazer alguma coisa, mas o quê? Ir para a polícia? Eles nunca acreditariam nele. Ele era apenas um programador, um ninguém. E que prova ele tinha? Algumas linhas de código? Então, um pensamento terrível o atingiu. E se Martel soubesse? E se sua intrusão tivesse sido detectada? Ele examinou o código novamente, seus olhos percorrendo a tela. Lá, no final, quase escondida à vista de todos, estava uma única linha. Logger ativo. Seu estômago se revirou. Ele estava sendo observado. Cada tecla digitada, cada clique do mouse, monitorados. Ele era uma mosca pega em uma teia de aranha, e a aranha estava chegando. Ele tinha que desaparecer. Agora. Ele agarrou seu laptop, suas mãos tremendo tanto que ele mal conseguia digitar. Ele precisava apagar seus rastros, desaparecer sem deixar vestígios. Mas para onde ele poderia ir? Em quem ele podia confiar? Ele pensou em seu apartamento, seu santuário. Não mais. Era uma armadilha. Ele imaginou os homens de Martel, seus rostos severos, seus olhos frios e calculistas, arrombando sua porta. Não, ele não podia ficar aqui. Ele tinha que se tornar um fantasma, assim como Martel. Ele apagou seu disco rígido, limpando todos os vestígios de sua existência. Ele destruiu seu telefone, o plástico se partindo em sua mão. Ele estava cortando laços, rompendo conexões. Ele estava sozinho. Sombras da dúvida. Ele fugiu de seu apartamento com apenas a roupa do corpo e a mochila do laptop pendurada no ombro. As ruas estavam escuras, desertas. A chuva havia parado, deixando para trás um silêncio pesado e opressor. Cada sombra parecia conter uma ameaça, cada carro que passava, um inimigo em potencial. Ele se esgueirou por uma rua lateral, seu coração batendo forte contra as costelas. Ele não conseguia pensar direito. Ele tinha que sair da cidade, encontrar um lugar seguro para se esconder. Mas onde? Ele pensou em sua amiga Sarah, uma jornalista. Ela acreditaria nele, não acreditaria? Ele afastou o pensamento. Ele não podia arriscar. Martel não podia saber o que Michael sabia. Ainda não. Não até que ele pudesse descobrir como usá-lo.
desconectado. Ele se viu na rodoviária, um fervilhar de atividades mesmo a esta hora tardia. Ele comprou uma passagem para uma cidade que nunca tinha ouvido falar, pagando em dinheiro, o rosto escondido sob o capuz do casaco. Ele embarcou no ônibus, escolhendo um assento no fundo, de costas para a parede. Quando o ônibus saiu da rodoviária, ele sentiu uma estranha sensação de desapego. Ele não era mais Michael, o programador. Ele era um fugitivo, um fantasma na máquina. Ele era invisível. Ele tinha que continuar assim. Lugar nenhum para correr. A cidade era pequena, indefinida. Perfeito. Ele alugou um quarto em um motel decadente, pagando em dinheiro, seu nome rabiscado ilegivelmente no registro. Ele se mantinha afastado, evitando contato visual, seus sentidos em alerta máximo. Os dias se transformavam em noites. Ele mal dormia, assombrado por pesadelos dos homens de Martel se aproximando dele. Ele passava seu tempo online, pesquisando Martel, tentando ficar um passo à frente, mas a internet era uma faca de dois gumes. Era sua única arma, mas também o tornava vulnerável. Ele sabia que os homens de Martel estavam procurando por ele, seus tentáculos digitais se estendendo pela web. Ele estava ficando sem tempo. O preço da verdade. Ele tinha que espalhar a palavra, expor Martel pelo monstro que ele era. Mas como? Ele não podia ir para as autoridades. Elas estavam comprometidas. Ele precisava de outra pessoa, alguém com o poder de revidar. Ele se lembrou de Sarah. Ela era sua única esperança. Ele sabia que era um risco, mas ele não tinha outra escolha. Ele tinha que confiar nela. Ele redigiu uma mensagem, com cuidado para não revelar muito, apenas o suficiente para despertar seu interesse. Ele anexou o código criptografado, uma bomba-relógio digital programada para detonar nas mãos certas. Ele apertou enviar, seu dedo tremendo. Ele acabara de assinar sua própria sentença de morte. Um grito no escuro. Ele esperou. Cada minuto parecia uma eternidade. A mensagem tinha sido enviada? Sarah tinha recebido? Ela estaria lendo agora, com a testa franzida em concentração, seus dedos voando pelo teclado, tentando quebrar a criptografia? Ele não sabia. Tudo o que ele podia fazer era esperar e orar para que tivesse tomado a decisão certa, que seu sacrifício significaria algo. Ele só esperava que não fosse em vão. A caçada começa. Uma batida na porta o fez pular. Seu coração saltou em sua garganta. Ele congelou, cada músculo de seu corpo tenso. Outra batida. Mais alta desta vez. Ele se afastou da porta, sua mente acelerada. Quem era? O dono do motel? Ou eles o tinham encontrado? Ele espiou pelo olho mágico, sua respiração presa na garganta. Dois homens. Altos, imponentes, vestidos de ternos escuros. Eles não se pareciam com funcionários do motel. Ele os reconheceu das fotos que tinha visto online. Os homens de Martel. Eles estavam aqui. Ele tinha que sair. Agora. Preso. Ele girou procurando uma rota de fuga. A janela. Era sua única chance. Ele a abriu, as dobradiças enferrujadas rangendo em protesto. Ele estava no segundo andar, mas não tinha escolha. Ele tinha que pular. Ele jogou uma perna sobre o parapeito da janela, depois a outra. Ele podia ouvir os homens tentando girar a maçaneta, suas vozes abafadas, mas urgentes. Ele respirou fundo e se deixou cair. Ele aterrissou com força, o impacto expulsando o ar de seus pulmões. Ele se levantou cambaleando, ignorando a dor lancinante em seu tornozelo, e correu. Ele não sabia para onde estava indo, mas sabia de uma coisa: ele não poderia correr deles para sempre.